Notícia urgente, mudança no BPC Loas. Peço que você que ficou interessado me acompanhe até o final desse vídeo, para que juntos nós possamos entender essa situação. Foi publicado ontem no Diário Oficial da União, mudanças nas regras do benefício de prestação continuada, que é pago pelo INSS, tanto para idosos quanto pessoas com deficiência. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias do Brasil. Eu sou Osias Júnior, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia. Nessa quinta-feira, hoje, 17 de setembro de 2020, acontece que as regras para concessão, que é o pagamento, manutenção e também revisão do benefício de prestação continuada, que você conhece aí, o BPC Loas, que é Lei Orgânica de Assistência Social, aquele benefício conhecido como Amparo Social, feito pela Assistência Social nos Centros Regionais de Assistência Social, o CRAS, através do Serviço da Assistência Social, que paga um salário mínimo a pessoa aí com deficiência de qualquer idade, ou idoso com 65 anos ou mais. É claro que tem que ser pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico. Foram alteradas as regras pela Portaria Conjunta número 7, que foi publicada no Diário Oficial de ontem, quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Para ter direito ao BPC, o idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência de qualquer idade devem comprovar ter um rendimento bruto mensal, o rendimento todo da sua casa, per capita, ou seja, por pessoa, de até 1/4 de salário mínimo. É um salário mínimo dividido, vamos supor ali, para 4 pessoas. Ou seja, cada pessoa desse grupo familiar só pode ganhar até R$ 261,25, considerando o salário mínimo R$ 1.045 em vigor. Se, por exemplo, na residência morarem 2 pessoas com um salário mínimo, já estourou a renda. Então, portanto, essa pessoa não tem acesso. Se morarem 3 pessoas e houver apenas um salário, também estoura, porque ainda não atingiu a regra. Porém, a partir de agora, será possível deduzir dessa renda, o que for a mais aí, deduzir dessa renda bruta mensal familiar, algumas despesas. Assim você consegue, se você teve o benefício negado porque ganhava a mais, vai poder deduzir, diminuir esse total de algumas despesas. Antes isso só era possível com o advogado através da justiça. Então vamos lá? A partir de agora será possível deduzir dessa renda bruta familiar as seguintes despesas: gastos que você tiver com medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis, consultas da área médica. Mais atenção, para fazer essa dedução, para descontar esse valor que você gasta do total que você ganha, será preciso provar a prescrição médica, vai ter que ter um documento médico, e a negativa do fornecimento desses itens aí por um órgão da rede pública de saúde municipal. Ou seja, você vai ter que provar, através de um documento do órgão público municipal, que você não recebe esses medicamentos, alimentos ali, gratuitamente do Estado, do município. Você tem que provar que você paga por isso. Então, além de provar que você paga por isso, ainda tem que ter a prescrição médica. E esses itens têm que ser de uso, vamos colocar assim, você tem que ter uma renda, ou melhor, um gasto fixo. Tem que ser de uso periódico. Todos os dias você tem que fazer uso dessa medicação, dessa fralda, desse alimento especial. E, é claro, dessa consulta médica aí na rede de saúde, você tem que ter um acompanhamento constante. Então faz com que você tenha esse gasto e você vai poder deduzir ali para ter acesso então ao BPC. Na prática, isso vai ampliar o número de concessões, ou seja, vai ampliar o número de pagamento de benefícios a mais pessoas cuja renda estourava ali na hora de pedir, ganhava mais do que 1/4 de salário mínimo. Então essas pessoas vão poder descontar esses gastos fixos que elas têm com despesas médicas,
para poder ter acesso ao benefício. A alteração nas regras atendeu aí, na realidade, ela só aconteceu, foi possível devido a uma decisão judicial da ação civil pública, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. É uma ação lá do Rio Grande do Sul, movida em favor dos beneficiários do BPC. Então a Justiça é quem fez essa modificação através de uma ação civil pública para ajudar as pessoas para terem acesso ao BPC. As informações do grupo familiar constantes lá no CadÚnico continuarão sendo utilizadas para verificar a renda da família e a composição familiar para fins de pagamento do benefício do INSS. Os candidatos ao benefício ficam dispensados de apresentar documentos originais, quando a informação puder ser confirmada em cruzamentos de dados da base do INSS. Então, portanto, a pessoa não vai precisar apresentar um documento original se o INSS tiver essas informações lá do grupo familiar. Só haverá necessidade de levar documentos se houver dúvida quanto à identificação dos documentos. O INSS a qualquer momento vai poder pedir documentos originais caso tenha alguma dúvida. Outra mudança é que a partir de agora as pessoas com deficiência aprovadas aí para receber o BPC terão de submeter-se à revisão periódica e avaliação da deficiência. Não havia essa exigência anteriormente. Então, a partir de agora, a cada período aí, geralmente são 2 anos, a pessoa já tinha uma revisão da renda através da atualização do cadastro único. Essa continua, só que também haverá também de se submeter a uma revisão periódica de avaliação da deficiência, coisa que não havia antes. Isso aí já engrossa um pouco o caldo aí, já causa mais, vamos dizer assim, vai colocar mais dificuldade para aquelas pessoas que já recebem, porque elas vão ter que comprovar a partir de agora, periodicamente, que continuam deficientes. Para autorizar o recebimento do benefício para as pessoas com deficiência, o governo leva em conta o seguinte: o impedimento de longo prazo, geralmente 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, essa pessoa que tem um impedimento, algo que não deixa essa pessoa trabalhar, esse impedimento tem que ser aí de no mínimo 2 anos para ter acesso ao benefício. Nessas revisões vai ser verificado se a pessoa, mesmo deficiente, tem condição ou não de trabalhar, porque muitas pessoas com deficiência podem ter algum outro tipo de atividade diferente. Então, portanto, vai ter uma avaliação periódica e o impedimento para se dar direito ao benefício tem que ser de longo prazo, 2 anos, considerado longo prazo, e de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Se você chegar lá e tiver um probleminha, por exemplo, uma perna quebrada, vai ter que ficar lá 6 meses ou 1 ano, 1 ano e meio, não tem acesso ao benefício. Se for algo que lhe impeça de trabalhar por mais de 2 anos, você pode até ter direito ao benefício. O grau de deficiência para a participação plena e efetiva da pessoa com a deficiência na sociedade também é levado em consideração. Se essa pessoa ela não se integra à sociedade, ela não tem condições de participar da sociedade, uma vez que o grau da sua deficiência não permite que essa pessoa participe da sociedade. Então, tudo isso vai ser levado em conta. O tempo, o prazo desse impedimento e o grau desse impedimento. Essas limitações serão avaliadas periodicamente e poderão ser realizadas aí pelo Serviço Social do INSS e pela Perícia Médica Federal. Essa é a grande surpresa, de forma aí a minimizar o tempo de espera pelo requerente. Foi o que informou a portaria aqui que foi publicada no Diário Oficial. A avaliação de deficiência poderá ser feita antes da avaliação da renda do candidato. Os pedidos poderão ser negados, ou seja, os pedidos poderão ser indeferidos pelo INSS nos seguintes casos. Vou pedir que você já deixe um like aqui para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube, para que outras pessoas tenham acesso. Então, os pedidos de BPC poderão ser negados, indeferidos aqui pelo INSS
A renda familiar mensal per capita não atender os requisitos da concessão do benefício, sendo necessário a avaliação aí da deficiência. E caso não haja comprovação da deficiência, no caso aí, né, após a realização da avaliação das avaliações médicas, sendo desnecessário a avaliação da renda. Se a pessoa pedir por deficiência, não comprovou a deficiência que impeça para o trabalho, já nem faz a de comprovação da renda. É lógico que primeiramente a pessoa vai ter que comprovar a renda para se enquadrar como baixa renda. O candidato que tiver o benefício recusado, negado, indeferido aí pelo INSS após a realização da avaliação médica, sendo desnecessário, portanto, outras avaliações, ele vai ter 30 dias corridos dessa negativa para fazer um recurso dentro do INSS. Não faça isso em hipótese alguma. Você que já deixou o like, você que está chegando aqui agora, se o INSS negar o seu pedido do BPC, seja pela renda, ou seja, pela avaliação médica, no caso de pessoas com deficiência, procure um profissional da área previdenciária, procure um advogado que trabalhe com o INSS para maiores orientações. Ingresse com uma ação na justiça. Se você tiver a documentação correta, as suas chances de conseguir um benefício são muito maiores do que dentro do INSS. Acho que você concorda comigo. Mas ali você vai ter um prazo de 30 dias, se for negado. Na justiça, você tem um prazinho aí de 10 anos para fazer isso. Acho que o melhor caminho é a justiça. Vai que passa os 30 dias, você perdeu o prazo, corre para a justiça, meu amigo, com a orientação de um advogado. O benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e com idade aí igual ou acima de 65 anos, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida aí por um dos seus familiares. Então, se a família tem condição, muitas vezes as pessoas não entendem isso, se a família tem condição de manter aquela pessoa, ela não tem acesso ao BPC. Não adianta. Para ter direito é necessário que a renda da pessoa ali no grupo familiar seja menor de 1/4 de um salário mínimo vigente. Para ter direito ao BPC, é preciso preencher os seguintes requisitos. Vamos lá. Para os idosos, vamos falar primeiro. Idade igual ou superior a 65 anos para homem ou mulher. Caso exista a renda familiar, essa não poderá ser superior a 1/4 de salário mínimo em vigor aí para cada pessoa da casa, incluindo o próprio requerente, também entra na soma. A nacionalidade tem que ser brasileira, tem que ser nascido no Brasil, possuir residência fixa no Brasil, não estar recebendo outro tipo de benefício. Para a pessoa com deficiência. Primeiro nós falamos para o idoso. No final do vídeo eu vou dar uma dica para vocês, uma dica de ouro. Então vamos lá, falei para o idoso, agora vamos falar para a pessoa com deficiência para ter acesso ao BPC. Qualquer idade, aqui não importa a idade, pode ser recém-nascido, não importa a idade, jovem. Pessoas que apresentem impedimentos de longo prazo, mínimo de 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com condições com as demais pessoas. Caso exista renda, esse foi o primeiro item, né? Agora o segundo item, caso exista renda familiar, não pode estar aí superior a 1/4 de salário mínimo em vigor aí por membro da família. É a mesma regra também da regra do idoso. Nacionalidade brasileira, tem que ser nascido no Brasil, possuir residência fixa aqui no país e não estar recebendo outro tipo de benefício. Então, portanto, para você que ficou até o final do vídeo, mudanças nas regras do BPC, elas são favoráveis, porque aumenta as chances daquelas pessoas que têm uma renda a mais na casa, mas tem muito gasto com medicamento. Esse valor pode ser descontado e essa pessoa pode, talvez, ter acesso ali ao BPC. Ótimo. Por outro lado, endurece as regras para ter acesso ao benefício. Isso aqui não tem nada a ver com o governo, foi uma ação civil pública, que eu falei para vocês, vou deixar aqui
na descrição desse vídeo, para a galera que curte aí saber a fonte, a origem da informação. Também vou deixar na descrição desse vídeo da onde eu tirei essa informação, do portal de notícias da R7, mas também saiu em outros portais de notícia, Revista Veja, Exame, todo mundo publicou isso aqui. Então, vou deixar aqui para vocês a fonte dessa notícia. Vou pedir que você já deixe o seu comentário, que é importantíssimo, para que através do seu comentário eu possa buscar matérias como essa, para poder tentar explicar para vocês as principais notícias que estão aqui acontecendo no Brasil. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, hoje 17 de setembro de 2020. Eu espero ter ajudado as pessoas, então ajudou para quem pode descontar as despesas médicas para ter acesso ao BPC. Por outro lado, fica um alerta, prepare-se. Revisões periódicas a partir de agora, o que não vinha acontecendo, as pessoas recebiam o benefício de prestação continuada. Vamos lá, eu falei que no final do vídeo ia dar uma dica para vocês, então vamos lá. Em relação à renda, os benefícios de aposentadoria por invalidez, ou seja, o gasto com a pessoa na aposentadoria por invalidez, por problema de saúde, auxílio, doença, até mesmo o BPC-Loas, eles não entram, não é somado, não pode contar na renda. Por que não pode? Porque ele é único e exclusivo para utilizar com aquela pessoa que está doente, que tem o benefício. Então, portanto, se for negado, procure a orientação do advogado para que na justiça essa renda não entre na soma que deixou você de fora aí do BPC. Então, benefícios de doença ali, pagos pelo INSS, não entram nessa soma. É uma dica de ouro que eu deixo para você aí ter acesso com relação à renda aí, eu digo. Beleza? Então vamos lá. Só para confirmar se você entendeu, endurecem-se as regras, porque agora tem verificação. Antes, a única verificação que nós tínhamos em relação ao BPC era quanto à renda familiar ali no cadastro único. Eles vão se utilizar também do cadastro do INSS para juntar tudo, para ver se está tudo certinho. E a cada 2 anos continua a necessidade de você fazer a sua atualização cadastral junto ao CAD único, senão você perde o BPC-Loas. Isso para idoso, para deficiente, para todo mundo, é regra. Agora, para aquelas pessoas também que têm problemas de saúde, que é por deficiência, agora vai haver uma avaliação periódica, não sei o período, se é a cada 6 meses, a cada 2 anos, eu acredito que a cada 2 anos, vai haver uma perícia médica dentro do INSS e mais avaliação social dentro do INSS. Então, ficou um pouquinho mais complicado para essas pessoas que vão ter que ficar fazendo essa comprovação, uma perícia, algo que não existia. Aí as pessoas me dizem, mas eu sou idoso, tenho mais de 65 anos, eu preciso me preocupar? Não, você não tem perícia médica, mas se não atualizar o CAD único a cada 2 anos, pode perder o benefício por falta de atualização do cadastro. E mais, se houver alteração da renda dentro da sua residência e as pessoas ganharem mais do que 1/4 de salário mínimo, significa que essas pessoas podem sustentar você. Sim, você idoso perde o seu benefício BPC por idade. Então, a averiguação mais frequente é o que busca agora para, vamos dizer assim, tirar as pessoas que não precisam mais, que tem alguém ali na família que pode ajudar, e colocar as pessoas que realmente estão precisando do benefício nesse momento. São boas notícias pelo lado de poder descontar ali as necessidades médicas, hospitalares, para você ter acesso ao benefício, e más notícias para as pessoas que têm deficiência, e também as pessoas aí vão ter revisões mais frequentes. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Eu conto com você. Se você não é inscrito, já aproveita a oportunidade e se inscreve aí. Até o próximo vídeo.